Pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos começar a nossa aula falando de dilatação térmica, tá? E a gente vai dividir a nossa aula em dilatação de sólidos e dilatação dos líquidos, tá? Então, a primeira coisa, vamos entender o que significa dilatação, né? Para depois a gente começar a analisar os tipos de dilatação que a gente vai trabalhar. Então, gente, de forma geral, de maneira geral, os corpos tendem a expandir quando são submetidos a um aumento de temperatura e tendem a contrair quando diminui a sua temperatura, tá? Então, em geral, o que tende a acontecer é isso. Você doa calor para um corpo, ele aumenta a temperatura, ou seja, as suas partículas vão agitar mais. Ao agitarem mais, elas precisam de mais espaço, então a tendência é elas se afastarem umas das outras, o que causa uma dilatação no corpo. O contrário vai acontecer quando esse corpo perder calor, perder energia, né? No caso, gente, a dilatação em si, ela é aplicável em várias situações do nosso dia a dia. Aos pouquinhos eu vou mostrando para vocês curiosidades e aplicações, né? Mas, em geral, ela tem a parte boa e a parte ruim. E a gente, com a parte boa, a gente pode pensar em construção de termômetros, encaixe de parafuso, porca, aros de roda, colocação de pinos, né? Diminuição de dilatação, que possa causar trincas, né? E as desvantagens seria isso, o acontecimento, né, que a gente vai ter em construções aí, trincas devido à dilatação, né? Rupturas de fios, ou mesmo mudança no formato de trilhos, tudo isso devido à dilatação, tá? Então, aos pouquinhos a gente vai discutir essas aplicações conforme a gente for analisando cada tipo de dilatação. Então, primeiramente, eu queria que vocês entendessem quais são as grandezas, né, o que causa a dilatação do corpo e como que a gente consegue calcular isso. Nós já sabemos que a variação de temperatura, gente, ela é essencial para que eu tenha um distanciamento, espaçamento entre as moléculas e a gente tenha aí a dilatação acontecendo, né? No entanto, quando você quer calcular, quando você quer fazer uma análise de valores que aquele objeto aumentou, que aquela substância dilatou, eu preciso analisar, além da variação da temperatura, outras grandezas, tá? Então, a gente vai começar agora discutindo a dilatação dos sólidos. Então, quando eu estiver trabalhando com sólidos, eu preciso me preocupar com 3 coisinhas básicas. Uma delas é a variação de temperatura, tá? Certo, gente? E aqui a gente vai analisar mais 2 coisinhas além da variação de temperatura. Uma delas é o tamanho do corpo que vai sofrer aquela mudança de temperatura. Gente, quanto maior a dimensão do corpo, maior a sua dilatação. Então, se a gente for analisar uma placa que tem uma área maior, ela dilata muito. Um fio que tem um comprimento muito grande, ele vai ter uma dilatação maior, tá? Um objeto que tem um tamanho pequenininho, ele vai dilatar pouco. Então, o tamanho inicial, a dimensão do objeto, ela está totalmente ligada com o quanto ele vai dilatar. Então, quanto maior o tamanho, mais ele dilata, tá? Então, eu preciso analisar isso nos exercícios para entender quem vai dilatar mais que o outro, né? E uma outra análise também muito importante é com relação ao material, tá? O material, gente, ele vai ser representado por coeficiente de dilatação, que nada mais é que uma constante. E o corpo vai dilatar mais ou menos conforme o seu material. Então, dentre os sólidos, os que têm maior facilidade de dilatar são os metais. Então, os metais, a gente vai ter diferenças entre eles, mas os metais, em geral, eles se dilatam com mais facilidade do que outros sólidos, do que o vidro, por exemplo, tá? Então, a gente precisa se preocupar sempre quando for calcular a dilatação, analisar a dilatação, o tamanho inicial do corpo
fica direto com a dilatação. A variação de temperatura que ele vai sofrer, quanto maior a variação, maior a dilatação. E, com certeza, o material, que vai ser representado por uma constante, que a gente chama de coeficiente de dilatação. Tá? Então, essas coisas são fundamentais a gente analisar. Com relação ao cálculo, então, a parte analítica, tá? A gente vai dividir a dilatação em 3 momentos. Linear, quando eu quero calcular só o que aumentou em uma dimensão, só no comprimento, só na altura, só na largura. Superficial, quando eu quero analisar o que dilatou na superfície em 2 dimensões, em uma área. E volumétrica, quando eu quero analisar a dilatação que aconteceu em um volume, nas 3 dimensões de um corpo, certo? Então, gente, em todas elas, se é linear, se é superficial, se é volumétrica, em todas elas eu vou precisar multiplicar as 3 grandezas. O tamanho inicial, o coeficiente que representa o material e a variação de temperatura. Tá? Esse θ aqui nada mais é que a variação de temperatura, tá? Então, gente, se é linear, qual que é o comprimento inicial? Tamanho inicial. Se é superficial, qual que é a área inicial? Tamanho inicial. Se é volumétrica, qual que é o volume inicial? Tamanho inicial, tá? Então, de cara, você vai pegar o que o exercício quer que você calcule, comprimento, área ou volume, né? E pegar o tamanho inicial do que você quer calcular. Pegou o tamanho inicial, você vai multiplicar pelo coeficiente, ou alfa, ou beta, ou gama. Alfa, se você estiver trabalhando só com comprimento, só uma dimensão. Beta, se você quiser calcular área. E gama, se você quiser calcular volume. Tá? Lembrando que o beta é o dobro do alfa, porque agora eu multiplico 2 dimensões, e o gama é o triplo do alfa, porque agora eu estou multiplicando 3 dimensões. E para terminar, a gente multiplica pela variação de temperatura. Então, gente, é bem simples. Pego o tamanho inicial que eu quero, pego o coeficiente correspondente a esse tamanho e multiplico pela variação de temperatura, tá? Vamos discutir um exemplo aqui para vocês entenderem como trabalhar com essas equações. Aqui eu tenho um exemplo que eu vou mexer com uma dilatação volumétrica e uma linear no mesmo exercício. Então, olha lá. Eu tenho um bloco de certo metal, não sei que metal é esse, que tem o seu volume dilatado de 200 para 206 centímetros cúbicos. Então, estou falando de volume. Quando a sua temperatura aumenta de 20 para 520 graus Celsius. Se um fio deste mesmo metal, tendo 10 centímetros de comprimento a 20 graus Celsius, for aquecido até 520 também, então seu comprimento em centímetro passará a ser. Então, nós temos 2 momentos no exercício. Um em que eu vou pegar um bloco que tem um volume inicial, vai chegar no meu volume final e tem uma variação de temperatura. E um outro momento que eu pego um fio, já não é mais aquele bloco, né? Você vai pegar um fio que tem o mesmo material do bloco. O que está faltando para mim ali, gente? A constante. Eu não sei qual é a constante desse metal. O que eu tenho do bloco? O volume inicial, o volume final. Então, eu sei que variou quanto? Dilatou quanto? 6 centímetros cúbicos. Eu tenho a temperatura inicial e a final. Então, eu sei que ele sofreu uma variação de 500 graus Celsius. O que eu não tenho é o coeficiente do metal. Então, a primeira coisa é calcular o coeficiente do material, para a gente descobrir que material é esse. Então, vou lá. Jogo na fórmula. Como eu estou mexendo com volume em centímetros cúbicos, ΔV, VO, gama, ΔT. Variação foi 6, volume inicial é 200, o gama eu não tenho e a variação de temperatura foi 500. Fazendo as minhas continhas, eu sei que o gama é 6 dividido por 1 vezes 10 a 5. Passando para cima, gente, 6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius, tá? Dividido aqui por graus Celsius. Então, olha lá, o que eu achei foi o gama, porque eu estava analisando volume.
Mas se eu descubro que o gama vale 6 vezes 10 a menos 5, eu sei que o alfa vale quanto? 2 vezes 10 a menos 5, porque o alfa é 3 vezes menos o gama, né? Eu mexo só com uma dimensão. E a pergunta minha agora é o linear. Eu quero saber qual o comprimento final de um fio que tem o mesmo material. Se é comprimento, gente, é só uma dimensão. Então, eu vou voltar calculando agora do fio, só que do fio eu quero ΔL. Então, ΔL é LO alfa delta T. Qual que é o comprimento inicial do fio? 10 centímetros, ele te deu. Então, gente, 10 centímetros está elevado a 1, é uma dimensão, né? Não é cubo, não é volume. 2 vezes 10 a menos 5. Por que eu usei 2? Porque eu tenho que mexer com alfa, que é 3 vezes menos o gama que eu achei. Vezes a variação de temperatura, que foi a mesma do bloco. Cheguei em 0,1 centímetro. Se variou 0,1, qual que é o comprimento final dele? 10 que ele tinha, mais 0,1, 10,1 é o comprimento final do fio. Tá vendo? Então, não tem erro. Vocês vão analisar o que tem, o que eu consigo achar e vai separando bonitinho. Tá bom, gente? Agora, galera, algumas aplicações. Aqui eu coloquei uma curiosidade para vocês, que é com relação ao coeficiente de dilatação, tá? Que está representado por A, mas é o alfa, tá, gente? O chumbo, alumínio, aço, vidro, diamante, tá vendo? Olha, pirex, vidro pirex aqui, certo? Então, gente, nesse quadro, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Nesse quadro aí, eu consigo mostrar que o coeficiente está diretamente ligado com a dilatação. Então, em geral, os metais dilatam mais do que os outros sólidos, tá? E é uma constante. Aqui, gente, uma aplicação de dilatação linear, tá? É o que a gente chama de termostato. É composto por duas lâminas, certo? E essas lâminas, gente, pelo fato delas terem materiais diferentes, elas se curvam quando são aquecidas ou quando são resfriadas. Então, você liga um material elétrico que tem um termostato, que é um material, que é um equipamento que liga e desliga automático, né? Geladeira, uma sanduicheira, uma chapinha, materiais que vão ligar e desligar de forma automática, né? A corrente passa pelo termostato, aquece essas lâminas e elas se curvam. Quando elas se curvam, perde o contato elétrico, então o seu aparelho desliga automático, até que ele volta a ligar novamente quando essa lâmina que não está passando mais corrente resfria e volta à sua condição original. Então, o termostato ele fica fazendo isso o tempo todo. Ele curva, desliga, volta, religa. Curva, desliga, volta, religa, tá? E esse curvar, gente, a explicação do curvar é porque as lâminas têm materiais diferentes. Aquela que curva mais, ela vai conseguir empurrar a outra. Então, por exemplo, aqui, você viu que a lâmina curvou para o lado esquerdo. Então, a lâmina que está do lado direito aqui, vamos pensar no chumbo, ela vai empurrar o alumínio. Então, quem empurra é aquela que está dilatando mais. Por isso, elas precisam ser feitas de materiais diferentes, tá? Olha um exemplo de lâmina bimetálica. Eu tenho uma lâmina bimetálica composta por zinco e aço, está fixado em uma parede de forma que a barra de aço permaneça virada para cima, tá? O que ocorre quando a lâmina é resfriada? Então, tá desse jeito aqui, né? Eu tenho zinco, que tem 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1 de coeficiente, e o aço, que tem 11, né? Quem dilata mais? O zinco, porque o coeficiente dele é 25 vezes 10 a menos 6 e o aço é 11 vezes 10 a menos 6. Se o zinco dilata mais, eu vou analisar, se o zinco tem um coeficiente maior, ele dilata mais. Então, eu quero que vocês fiquem muito atentos nesse exercício. A barra, ela não vai ser aquecida, igual acontece nos aparelhos lá. Ela vai ser resfriada. Na verdade, lá acontece os dois, né, gente? Passou corrente, aquece, e quando não passa mais corrente, ela resfria. Então, acaba acontecendo os dois, né?
Mas aqui a gente quer só analisar resfriar. E aí vocês precisam ficar atentos. Quem tem maior coeficiente, tanto dilata mais como contrai mais, tá? Então, aqui, quem vai contrair mais é o zinco. Então, quem vai ficar num tamanho maior é o aço e o zinco vai contrair mais, porque o coeficiente dele é maior. Então, gente, quando ocorrer um resfriamento, as duas barras vão sofrer a mesma dilatação? Não. A lâmina quebra-se uma vez que é feita de material diferente? Não, ela é resistente, então ela consegue curvar, como a gente viu. Lâminas bimetálicas não podem ser resfriadas? Mentira, tanto aquecida como resfriadas. Então, a gente fica com duas opções. Ou essa lâmina está curvando para cima, ou essa lâmina está curvando para baixo, tá? Por que essa lâmina, gente, vai curvar para baixo? Porque o zinco vai contrair mais. Então, ele vai puxar o aço para baixo, porque ele precisa diminuir aqui, ó, o comprimento dele. Então, essa parte dele aqui, vou pegar do aço aqui e a dele aqui. Essa parte dele precisa ficar menor que a do aço. Então, o zinco puxa ele para baixo e eles têm um curvamento que vai acontecer para baixo, tá? Se tivesse aquecido, o zinco iria empurrar ele para cima. Então, ia jogar o aço para cima. Então, essa é a diferença. Aqueceu, o de maior coeficiente empurra. Resfriou, o de maior coeficiente vai acabar, em vez de aumentando, né, para empurrar o outro, ele vai acabar puxando, porque ele precisa contrair mais, beleza? Então, esses são exemplos de lâminas bimetálicas aí para vocês. Sempre vai haver curvatura conforme a gente mudar a temperatura delas. E quem tem maior coeficiente, tanto contrai mais como dilata mais, tá bom? Aqui, gente, exemplos de juntas de dilatação, tá? Trilhos de trem precisam ter juntas de dilatação. Aqui, ó, rejuntes entre os azulejos, pisos, tá? Entre pontes aí de concreto. Tudo isso é para evitar o quê, gente? Trincas, né? Então, essas juntas são para evitar trincas ou para evitar deformações nos trilhos, tá? Fios de eletricidade precisam ter uma folga para que não ocorra ruptura, porque no inverno eles vão contrair e no verão eles vão distender, né? Mas, exemplos aqui, olha, telescópio que é formado por espelhos diferentes de tamanhos ali, ó, ligados, eles precisam ter espaçamento entre esses espelhos ali, né, que são hexágonos, para que um não quebre o outro numa dilatação, né? Relógios de pêndulo, gente, eles alteram o período, então o seu relógio atrasa ou adianta, porque esse pêndulo aqui, ao dilatar, ele vai alterar o período de oscilação dele, né? Seja inverno ou verão, por uma contração ou uma dilatação, então eles podem atrasar ou adiantar devido a uma dilatação, né? Então, a gente tem vários exemplos da linear. A superficial, a gente também tem muitas aplicações para a gente colocar. Uma delas muito importante seria os objetos que são vazados, os sólidos vazados, tá? A gente tem uma maneira errada de entender a dilatação dos sólidos vazados. Você pega, por exemplo, essa chapa que tem um buraco no meio e vai aquecer essa chapa. Muita gente acha que ao aquecer, o buraco dela diminui, tá? Isso não vai acontecer, gente. Quando você aquecer um sólido vazado, tudo dele tem que aumentar, todas as dimensões dele, inclusive o diâmetro dessa área interna aqui dele, tá? Então, tudo vai aumentar. A explicação está no que a gente falou no nosso primeiro slide. O que é aumentar a temperatura? Fazer com que as partículas agitem mais e se afastem. Então, todas as partículas, a tendência delas é afastar, tá? Então, se essa aqui, ó, essas duas aqui, elas se afastaram porque dilatou, peraí, a distância entre essas duas também tem que aumentar, porque dilatou. Dessa até essa tem que aumentar, porque dilatou.
dessa até aqui tem que aumentar, porque dilatou, independente se você tem um buraco ali ou não, tá? Então, gente, sólidos vazados, tudo aumenta, inclusive o buraquinho dele ali, tá bom? Isso, olha, explica várias aplicações do nosso dia a dia, como encaixar um aro e uma roda, tá? Então, a gente precisa tomar atenção, porque se aquecer ali a roda, ela vai ter, o aro vai ter tanto a parte interna quanto a parte externa expandindo, não é só uma que vai expandir, né? Encaixe, gente, de parafusos em porcas. Então, muito detalhe aos sólidos vazados. Dilata a parte externa, mas também a parte interna, não é só a parte externa, tá? Aqui uma outra aplicação pensando em construção, por que você não deve construir colado no vizinho, né? Porque você tem que deixar a junta de dilatação, construir colado vai acarretar em dilatação e essa dilatação, como não tem espaço, vai ter trincas na sua casa e a do vizinho, né? Então, sempre é aconselhável as juntas de dilatação. Outros exemplos aqui, gente, ó, na odontologia, por exemplo, hoje em dia a gente já trabalha com as resinas, né? O material da resina, gente, ele tem que ter um coeficiente muito parecido com o do dente, né? Para que, ao sofrer uma dilatação, você não tenha nem a sua resina soltando do dente, né? E nem ela trincando o seu dente. Então, se você coloca uma resina que tem um coeficiente muito diferente, quando você toma um gelado ou quando você toma alguma coisa quente, você pode ter aquela resina dilatando mais que o dente ou menos que o dente. Então, ela vai poder trincar o seu dente ou ela vai soltar. Então, por isso, os materiais de resina eles devem ter um coeficiente muito próximo do esmalte do nosso dente, tá? Uma última aplicação, gente, uma última curiosidade, é com relação aos nossos famosos vidros aí de conserva, em que você tem o pote de vidro, né, e a tampa metálica. O metal dilata mais que o vidro, né? Então, esses potes, gente, sempre quando você tira da geladeira, a tampa tá bem emperrada. Por quê? Colocou na geladeira, a temperatura diminuiu. O metal contrai mais que o vidro, então fica bem emperrado. Então, se você tira e jogar um pouco de água quente, você vai ver que a tampa vai soltar facilmente. Por quê? Ela vai dilatar mais que o vidro e aí ele vai se soltar com mais facilidade, tá? Então, gente, aqui eu coloquei para vocês a dilatação dos sólidos, né? Como que a gente pode calcular essa dilatação, né? As equações, algumas aplicações na forma linear, na forma superficial e na fórmula volumétrica, tá? E no próximo vídeo a gente vai discutir a dilatação dos líquidos e a dilatação da água, tá? Obrigada, gente, e até